Quando se fala em jogos de músicas ou com instrumentos musicais, é impossível não vir à cabeça uma franquia imensamente conhecida que é a franquia Guitar Hero. E a grande pergunta é: o que aconteceu? Será que nós teremos novos jogos? E de fato, por que sumiu, né, uma franquia tão grandiosa e tão viciante quanto a franquia Guitar Hero? Olá, eu sou o David e bem-vindos para mais um vídeo. Você está no canal Cortes Gameplay e no vídeo de hoje nós vamos contar toda a história, contar todo o trajeto grandioso de uma das maiores franquias e uma das que eu mais joguei na minha infância, que é a franquia Guitar Hero. E é lógico que além de contar um pouco da história dessa franquia, também tentar entender por que não tivemos aí um novo jogo na nova geração dessa franquia tão aclamada. Só deixa o teu like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal. Sem mais enrolação, bora de vídeo. Enfim, galera, a franquia Guitar Hero é uma franquia que fez bastante sucesso, desde que foi lançada ainda em 2005 para o nosso queridíssimo PlayStation 2. E muito desse sucesso aconteceu justamente por conta da trilha sonora muito bem selecionada, além das mecânicas de jogo e possibilidade de utilizar diversos instrumentos aí para estar dando aquela sensação de que realmente estávamos tocando um instrumento. E é lógico que falando da jogabilidade, e a jogabilidade é o ponto crucial dessa franquia aqui. É uma jogabilidade bem simples, onde você pode apenas observar as notas, né, que passavam pela tela, e você tinha que clicar ali nos indicadores coloridos correspondentes e pressionar os botões de guitarra, no caso se fosse a sua guitarrinha de plástico ali, ou até mesmo no controle. Quantos controles eu já quebrei no meu PlayStation 2 e creio eu que muitas pessoas também já quebrou, né? Porém, diversos games da série foram lançados posteriormente, né, a esses que chegaram para PlayStation 2 e seguindo e obedecendo as mecânicas e trazendo um relativo sucesso nas plataformas sem que foram publicados. Com isso, uma nova pergunta sempre vai estar no ar, né? O que aconteceu com a franquia Guitar Hero? Essa pergunta é a pergunta que realmente não dá para entender e vai permanecer durante um bom tempo. E para isso, vamos tentar entender um pouquinho sobre o trajeto do game, o trajeto da franquia, entendendo um pouco desse sucesso. Quando o Guitar Hero chegou nas lojas em 2005, ele trouxe aproximadamente 30 músicas de artistas variados, porém, com nenhuma delas, né, com o áudio original. Isso chegou a gerar, digamos que, desconfiança pelos fãs do gênero, já ditando, digamos que, tanto a execução dos instrumentos quanto os áudios foram gravados por bandas contratadas para essa finalidade. É lógico que isso devido a direitos autorais e algo que só poderíamos entender posteriormente a tudo isso, mas na época acabou causando um pouquinho de desconfiança. E justo nessa época, muitas pessoas não tinham dinheiro, né, para conseguir a guitarra, era um instrumento muito caro, né? O kit contendo instrumentos e o jogo era realmente muito caro para os padrões de muitas pessoas. E isso levou boa parte dos jogadores a se arriscar com os controles de PlayStation 2, e eu sou um deles. Inclusive, eu tinha uma coleção de controles quebrados devido ao Guitar Hero, seja por amor, seja por tentar jogar, mas muitas vezes por ódio, principalmente quando eu cismava de colocar no nível hard. Ainda que isso diminuísse um pouco da experiência original, era, digamos que, a opção mais econômica que tínhamos e acabou sendo o que a grande maioria acabou fazendo. Entretanto, o lançamento da continuação em 2006 foi estrondoso, fazendo com que Guitar Hero 2 se tornasse um fenômeno entre os jogadores em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos meses após o lançamento. E a essa altura, um número muito maior de pessoas já contava com o famigerado guitarra de plástico, né? Isso também ajudou muito, né, as pessoas se sentirem verdadeiramente ali um artista, né, um guitarrista de verdade, sem falar que era bem interessante e realmente a imersão que aquela guitarrinha dava era algo realmente simplesmente incrível, ao som de clássicos, né, muito conhecidos aí, até mesmo Guns N' Roses, entre outros extremamente conhecidos. Vários outros jogos também
também foram lançados posteriormente. E vocês devem, por exemplo, conhecer muito desses jogos que vieram depois. Eu vou dar dando uma relaçãozinha aqui para vocês terem noção da quantidade de jogos de Guitar Hero que foram lançados. Em 2005 veio o original, né, o que deu início a tudo, o Guitar Hero. Depois veio o Guitar Hero 2 em 2006. Teve ainda Guitar Hero Encore Rock dos anos 80, que era mais clássico dos anos 80, isso em 2007. Tivemos ainda Guitar Hero 3 Legends of Rock, também em 2007. Tivemos Guitar Hero Aerosmith, que também foi, eu joguei muito, mano, e esse já foi em 2008. Tivemos Guitar Hero World Tour em 2008 também. Vocês estão percebendo que aqui estávamos com uma regra de 2 jogos de Guitar Hero no ano, para vocês entenderem o quanto a franquia praticamente foi esquecida, né? Em 2009 tivemos Guitar Hero Metallica e também o Guitar Hero Aero Smash Hits, todos em 2009. E ainda tivemos um terceiro, mano, e não é só o terceiro e o quarto em 2009, tanto o Guitar Hero 5 seguindo a cronologia dos jogos numerados, e tivemos também aí o Guitar Hero Van Halen ainda em 2009. Portanto, de 2009 para cá nós tivemos aí 4 jogos de Guitar Hero apenas em 2009. Alguns foram bem contestados, alguns fracassaram bastante, mas é inegável que os jogos foram lançados e tivemos muitos jogos de Guitar Hero, né? E para fechar em 2010 tivemos o Warriors of Rock, e em 2015 o último jogo aí, que é o Guitar Hero Live. Lembrando que tivemos gerações aí que foram passando durante os anos, né? Como vocês perceberam, do PlayStation 2 até o PlayStation 3 e 360. Mas a grande maioria lançou ainda no PlayStation 2 e foi aonde justamente o jogo fez maior sucesso, tá? E agora vamos começar a falar um pouquinho e tentar entender aonde, né, justamente começou a dar errado, né, galera? Entretanto, no meio desse caminho aí, a Activision, né, que é a desenvolvedora do jogo, foi surpreendida com o lançamento de um concorrente de peso, o Rock Band. Quem não ouviu falar do Rock Band, né, galera? E apesar da proposta levemente parecida, o rival vinha com a possibilidade de permitir até 4 pessoas interagindo na mesma música, sendo que guitarra, baixo, bateria, até mesmo vocal é o que chamou a atenção de muita gente. E isso, juntamente com o fato de termos um número muito grande de lançamentos em um curto espaço de tempo. Basta observar que entre 2007 e 2010 tivemos 9 games, o que eu acabei de citar para vocês, né? 9 games da mesma franquia, da franquia Guitar Hero. E é lógico que fez com que a série, digamos que fosse deixada um pouco de lado pelo público, sem ser muito, digamos que aonde, com a grandiosidade de jogos que foram lançados, dá para perceber que quase não tinha inovação, né? E com isso, licenças de músicas custando muito cara para que eles pudessem conseguir, né? E a Activision conseguiu e cancelou a série, né, galera? Devido a todos esses problemas que começaram a chegar. Não sabemos exatamente se o prejuízo, né, devido a esses números de jogos saindo seguidamente foi tão grande ao ponto de eles precisarem fazer isso, mas fato é que isso aconteceu, né? E ao longo do tempo, né, muitas coisas foram acontecendo com a franquia, inclusive aí a sua existência, o público, né, que queria algo diferente, puderam perceber muitas mudanças na franquia, né, seja uma produtora ou até mesmo na empresa responsável pelos seus direitos, e isso acabou abalando muitas estruturas de Guitar Hero, né? Uma das mais sentidas possivelmente foi justamente quando a produção da série passou, né, da Harmonix para a Neversoft, e isso aconteceu de uma forma em uma transição, né, do segundo para o terceiro game, e o motivo é bem simples. O estúdio inicial de Guitar Hero passaria a trabalhar em Rock Band, o seu principal concorrente. Para vocês entenderem aí como as coisas estavam funcionando, né? O estúdio principal do primeiro título, né, acabou sendo um estúdio que foi trabalhar numa rival, né? É muito estranho, as coisas aconteceram de forma muito estranha. E mesmo
mesmo com a saturação de games musicais, o que aconteceu, né, na indústria dos games até a década de 2010, ainda há pessoas que esperavam, né, e esperam até hoje por um novo jogo do gênero, e isso a qualquer momento. Ao menos do lado da Harmonix, isso parece pouco provável, já que atualmente ela está trabalhando em conjunto com a Epic Games, e a sua atual detentora, né, de títulos ali é justamente o Fortnite. Então é algo totalmente diferente, né? E é lógico que trabalhar com a Epic é algo que é até desafiador para quem fazia jogos de música, mas é o que acontece aí, né? E aconteceu, então muito provavelmente isso não vai acontecer. E para você que de repente ainda espera um jogo de Guitar Hero, a luz no fim do túnel seria justamente a Microsoft. Inclusive, quem está de olho nas notícias certamente está acompanhando a saga da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. E a essa altura, essa mudança é o que poderia representar algum tipo de interesse em um novo Guitar Hero para as plataformas da geração atual, algo que inclusive chegou a ser discutido durante o processo de compra. Phil Spencer, né, comentou o seguinte, né, e começarmos a falar sobre algumas coisas para o futuro. Eu queria fazer um novo Guitar Hero por um tempo, tinha uma visão bem bacana para o que poderíamos ter no novo Guitar Hero, mas depois percebi que não teríamos recursos para tornar isso real, completou o Bob Kurtz, diretor executivo da Activision Blizzard. Portanto, nós temos aqui a possibilidade com essa compra aí de repente termos um novo jogo da franquia, ainda que até o momento nada tenha sido anunciado de maneira oficial. Tal mensagem já serve como, digamos que um indicativo, né, de que a Activision não esqueceu da sua série, porém ela não tem condições. E a pergunta que fica no ar é o que será, né, e o que podemos esperar, já que essa novidade aí da compra tá bem certa, tá bem praticamente certa, e agora é aguardar, né? Mas o futuro de Guitar Hero ainda parece muito incerto, mas possivelmente promissor. Afinal, um legado com mais de 25 milhões de cópias vendidas mundialmente é algo a ser considerado para uma franquia. E é lógico que nós sempre teremos boas memórias com essa série incrível. E é lógico que cada um tem o seu título favorito, cada um tem o seu favorito. Eu praticamente curti muito o primeiro e o segundo, e até mesmo o seu concorrente. Na verdade, nós estamos carentes de jogos, né, nesse estilo, mesmo que seja um rock band, mesmo que não seja um da franquia, mas é incrível, inexplicável, passando uma geração inteira, que é a geração do PlayStation 4, indo para do PlayStation 5, né, e junto com o Xbox Series S, e não tivermos um jogo de uma franquia tão incrível. Hoje, com muitos recursos tecnológicos, podemos ter diversos tipos de instrumentos e guitarras inovadoras, e não temos um jogo que marcou a infância de diversas pessoas. Isso é algo que realmente não dá para entender. É lógico que sim, a Activision deu uma matada no jogo quando começou a lançar jogos atrás de jogos, e realmente não deu tempo para inovar, para trazer novos direitos, e foi realmente trazendo sempre o mais do mesmo. Com isso acabou afundando um pouco, e o público ele estava mudando um pouco pro lance do hack and slash, o God of War chegando, então acabou realmente esquecido um pouco. Mas quem jogou, quem é fã, quem passou horas, quem realmente completava as músicas no 100%, sabe que essa franquia é maestral, e necessitamos de um novo jogo dessa franquia, necessitamos aí de um novo recomeço para a franquia chamada Guitar Hero. E eu tentei explicar basicamente o que aconteceu aqui para vocês, para ela ter quase que caído no esquecimento, e também a possibilidade, não ainda certa, mas dela voltar um dia. Mas se dependesse dos fãs, das pessoas que gostavam dessa saga, dessa franquia, o jogo nem teria morrido. Mas acabou acontecendo, mas vamos aguardar, quem sabe ele possa vir a ganhar ainda um título agora nessa geração de 2000 e essa geração de PlayStation 5 aí em 2024 ou 25, beleza? Espero que vocês tenham curtido um pouco da franquia da saga Guitar Hero. Um abraço, fui!